nome é Neemias, que o significado do seu nome traz consigo Deus é consolo. A Bíblia vai nos contar sobre a vida de Neemias, vai aparecer Neemias no contexto bíblico, quando vai também aparecer o império dos Medo-Persas. É o império que veio logo após o império babilônico, que os irmãos sabem, como eu também sei, que Deus entregou a Judá, a seu povo, nas mãos do império babilônico, que na época tinha por rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que Deus iria utilizar a Babilônia como vara de correção para corrigir o seu povo. E assim ele fez. Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém. Ele derrubou os palácios, queimou as casas, derrubou os muros. E não somente isso, queimou as portas e também levou cativo a muitos que moravam ali, a muitos israelitas. Ele levou cativo para a Babilônia, aonde eles vão ficar cativo, que nós conhecemos como cativeiro babilônico. Olha o que a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 25, versículo de número 8 a seguir. Ora, no 5º mês, no 7º dia do mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas de importância, ele as queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Em 2 Crônicas 36, 19 também diz: também queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, queimaram a fogo todos os seus palácios e destruíram todos os seus vasos preciosos. E em Jeremias 52, 12 também vai dizer que quando eles invadiram Jerusalém, eles deixaram um estrago lá. Os muros estão derrubados, as casas derrubadas, queimadas, as portas estão queimadas. E o tempo vai passar. Muitos vão retornar, outros continuarão residindo na Babilônia. Só que Neemias, que é o protagonista da história que nós estamos falando, pregando aqui, ele não foi deportado de Jerusalém para a Babilônia. Ele nasceu já no cativeiro. Ele é descendente daqueles que foram transportados para lá. Neemias não viu o que aconteceu em Jerusalém. Neemias não participou da destruição que ocorreu em Jerusalém. Neemias, ele vai estar já lá no cativeiro babilônico. E ele vai ficar sabendo o que aconteceu pela boca de outras pessoas. E eu vou dizer, mostrando o que a Bíblia diz, o que ele diz. E o interessante do livro de Neemias é que não há contradição no autor, no escritor. Porque por várias vezes você vai ver ele falando eu. Ele mesmo está dando notoriedade que ele é quem escreveu o seu próprio livro. Olha o que Neemias vai dizer no capítulo de número 1, versículo de número 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Que palavras! Quando ele ouviu que o tempo passou, geração passou, e os muros continuavam derribados, e as portas continuavam queimadas, e as casas continuavam queimadas. O tempo passou e ninguém colocou a mão na massa. O tempo passou e ninguém colocou a mão na obra.
Aí quando Neemias escuta que Jerusalém, que é a habitação de paz, o lugar aonde Deus escolheu para habitar o seu nome, está derrubado, queimado. E ele diz que a cidade, assim também como o povo, está sofrendo opróbrio. Estão sendo chacota para as outras nações. É isso que ele está querendo dizer. E escute isso aqui, irmãos. Muro fala de muitas coisas. Só que o que nós mais lembramos é proteção, para preservar a vida. Só que fala muito mais além disso. Muro nesta época não somente protegia dos exércitos inimigos. O muro nesta época também preservava a cultura do local. O muro nesta época também preservava os princípios do local. Então, quando Jerusalém está murada, cercada, os princípios estão preservados. Enquanto Jerusalém está murada, os valores estão preservados. Enquanto Jerusalém está cercada, a palavra do pai, da mãe, prevalece preservada. A mentoria do pastor, do mentor, continua preservada. Mas no momento que Jerusalém perde o muro, ela também perde o controle da cultura. Ela também perde o controle dos princípios. E se perde o controle de tudo isso que eu falei, há um desequilíbrio em Jerusalém. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. Eu vou continuar, mas me permita dizer isso aqui. O que fez os muros de Jerusalém estar derribado foi a desobediência do povo, foi o pecado do povo, foi a falta de ouvir e atentar aos mandamentos de Deus. O que é isso, pregador? É Deus olhando para a Assembleia de Deus, Unção Sem Limites, nesta quarta-feira, dia 7, e dizendo: enquanto ouvir e se atentar, estarão guardados. Enquanto ouvirem e se atentar à minha palavra, continuarão guardados. Porque foi dito pelo diácono Guilherme aqui: não é o quanto você ganha, não é o quanto você é rico, não é o quanto você é milionário, é o quanto Deus fez na sua vida. Eu vou repetir, não é porque você não entendeu, é porque eu gosto de repetir mesmo. Não é o quanto quem você é, não é o quanto você cresceu, é o quanto Deus fez, é o quanto Deus fez, é o quanto Deus fez na sua vida. Irmãos, eu acho lindo o diácono Tiago, porque Neemias, ele faz questão de olhar para a palavra de Deus e não só buscar refúgio para Deus tirar eles do opróbrio que eles estavam. Não, Neemias olha para a palavra de Deus e mostra para Deus que realmente eles erraram, que realmente eles pecaram. Olha o que Neemias faz questão de dizer no versículo de número 7, 8 e 9. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo. Irmãos, Neemias poderia só dizer: lembra-te da tua misericórdia, lembra-te de quando o Senhor disse que seria misericordioso. Mas não, Neemias faz questão de confessar que realmente eles erraram, que realmente eles pecaram. Olha a dádiva na vida desse homem, está aqui: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Olha isso aqui.
Cooperador Fábio, olha o que Neemias está dizendo aqui, irmãos. Levíticos 26, 14, 15 e 16. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus mandamentos, mas violeis o meu pacto, então eu, com efeito, vos farei isto. Irmãos, eu vou ler o 33, mas leia do 17 até o 32. É tanta coisa que Deus iria fazer, caso eles não guardassem. Mas olha só o 33, para contextualizar o que eu estou pregando. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainhando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades se tornarão em deserto. Entenda isso aqui, cooperadora Dalva. Não foi a força de Nabucodonosor que fez o que fez. Não foi o poder bélico de Nabucodonosor que fez o que fez. Não, foi a correção de Deus para o seu povo que aconteceu o que aconteceu. Irmãos, será que os irmãos conseguem compreender comigo o que eu estou dizendo? Neemias está usando a própria palavra de Deus para testificar que eles pecaram, que eles transgrediram, que eles erraram. Só que Neemias olha e sabe que Deus é um Deus que pune pela transgressão. Mas depois ele também reconhece e diz para Deus: eu sei que o Senhor é um Deus que pune pela transgressão, mas eu também sei que o Senhor é um Deus que perdoa pelo arrependimento. Se não, veja os irmãos o que está escrito no versículo 9. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eu repito, o que Neemias está querendo dizer é o seguinte: Deus, pela tua palavra eu sei que se nós errarmos, que se nós pecarmos, o Senhor tem punição. Mas pela tua palavra também eu sei que se nós arrependermos, o Senhor tem perdão, o Senhor tem refrigério, o Senhor tem redenção. Será que tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Aí eu tenho que ler, eu não posso deixar de ler, irmãos. Olha o que está escrito em Atos capítulo 3, versículo de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A Bíblia está nos mostrando que o homem ele está sujeito a errar, o homem está sujeito a pecar, mas do mesmo jeito que o homem erra, do mesmo jeito que o homem peca, ele também pode se arrepender. E quando ela se arrepende, o Senhor tem perdão, o Senhor tem refrigério, o Senhor cansa. Releva a sidria, amai a cédria. Ô pregador, mas você veio então com uma palavra de correção? Não, irmãos, eu só estou contextualizando você com aquilo que eu quero pregar. E o que eu quero pregar nesta noite é que o Senhor tem reconstrução para a vida de pessoas aqui. E uma das reconstruções que acontece ou pode acontecer na vida do ser humano é quando o mesmo que errou se arrepende, o Senhor o levanta, o Senhor o reconstrói. Aleluia. Oh, glória a Deus. Neemias mostra para Deus, pela palavra dele, que ele é o Deus que pune, mas é o Deus também que perdoa, que consola, que restitui. Agora Neemias está vendo a situação, como eu disse, de Jerusalém. Está destruída. E não adianta ter habitação dentro de Jerusalém se não tem muro para cercar quem está habitando.
Não adianta as famílias se reunirem dentro de Jerusalém se não tem um muro para cercar as famílias dentro de Jerusalém. Não adianta estar todo mundo com as casas bonitas dentro de Jerusalém se os muros de Jerusalém não estão tampados, as brechas fechadas e as portas reconstruídas. O que Deus está dizendo é: Jerusalém é habitação de paz, mas só é habitação de paz se tiver muro, se tiver cerca, porque se não tiver proteção, não tem paz dentro de Jerusalém. Não adianta reconstruir a vida dentro de Jerusalém, não adianta dizer que está vivendo bem dentro de Jerusalém, se dentro de Jerusalém Jebuseu consegue entrar porque não tem muro fechado, Cananeu consegue entrar porque não tem muro fechado. Lei serevasi amante aquécia. Não tem vida estável se não tiver muro para cercar, irmãos. Não tem vida de santidade se não tiver muro para cercar. Não tem cultura bíblica, não tem princípio bíblico dentro de uma casa, dentro de um lar, se este lar não tiver muro para cercá-lo. Mas nesta noite Deus está dizendo: eu estou atrás de Neemias, que estão dispostos a não deixar os muros caídos, a não deixar os muros. Agora entenda isso aqui. Neemias se disponibilizou. Neemias era copeiro do rei, que nesta época Artaxerxes I, falar 3 vezes, fala língua estranha. Ele era copeiro, ele servia ao rei. No capítulo 2 diz que ele foi levar vinho para o rei. E ele estava triste, irmãos. Ele estava com o coração abatido. Isso me impactou demais. Porque se ele fosse olhar, ele estava vivendo uma vida top no Império Medo-Persa. Ele tinha tudo. E ele poderia dizer: eu não participei de nada lá. Nem foi eu que transgredi. Nem foi eu que vacilei. Eu nem estava lá quando a invasão aconteceu. Ele poderia dizer isso: eu não tenho nada a ver com isso. Mas pelo contrário, ele bateu no peito e disse: eu assumo a responsabilidade. Eu vou reconstruir. Ô irmãos, escute isso aqui. Não precisa de muitos, mas precisa pelo menos de um. Mas não é qualquer um. Precisa pelo menos de um, mas um que tem ânimo, um que tenha coragem, um que tenha disposição, um que não tenha medo, um que sabe que se ele tiver com Deus, ele é a maioria. Eleva Sidri Amaia. Eu não vou falar em forma de profecia, mas eu vou declarar a palavra de Deus que está no meu espírito aqui nesta noite. Deus está dizendo: não precisa de muito dentro desta casa, não precisa de muito dentro desta família, não precisa de muitos. Eu preciso de um, mas um que tenha coragem. Eu preciso de um, mas um que tenha disposição. Eu preciso de um, mas um que não tenha medo. Muitos estão caídos, e eu vou declarar: quem deveria estar do seu lado te apoiando, você pode olhar para ele e dizer: está caído, não tem jeito. Mas Deus está dizendo: você comigo é a maioria, minha filha. Você comigo é a maioria, meu filho. Se você tiver coragem, se você tiver disposição, se você não tiver medo, se você entender que você comigo é a maioria, nós vamos levantar, nós vamos proteger, nós vamos edificar. Será que tem alguém?
Agora entenda isso aqui, irmãos. No capítulo 2, Neemias vai até o rei. O rei concede que ele volte para reedificar os muros. Neemias ele vai voltar para reedificar os muros, as portas. E a Bíblia vai dizer ainda no capítulo 2, quando ele volta, a Bíblia vai dizer que ele conseguiu convencer outros a trabalharem com ele. Por quê, pregador? Porque Neemias não foi como quem estava com a derrota na cara. Ele não foi como quem estava desanimado, triste. Ele até estava lá atrás, mas quando ele chegou, ele não estava assim. Não, pregador, não. Você prova, eu provo, irmão, na Bíblia. Porque quem está triste, cabisbaixo, não consegue animar ninguém. E se a Bíblia está dizendo aqui, capítulo 2, versículo 18: e lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, quem ele estava falando agora vai dizer: disponhamos-nos e edificamos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Quem está triste não consegue convencer ninguém para fazer obra nenhuma, irmãos. Quem está com o espírito abatido não consegue convencer ninguém para fazer obra nenhuma. Mas quando Neemias chegou lá, ele deixou a tristeza de lado, ele deixou o que estava abatido nele de lado, e animou aqueles que estavam ali para com ele colocar a mão na obra. O que Deus está dizendo para nós é: eu preciso do seu ânimo para que eu possa fazer alguma coisa. Não, eu vou insistir nisso aqui, irmãos. Eu sei que tem coisas que acontecem que nos coloca para baixo. Eu sei que tem momentos na nossa vida que nos coloca no chão, angustiado. A Bíblia diz que Neemias, ele chorava, ele se lamentava, mas também tem uma vírgula ali que separa o lamento, que separa o choro. O que separa de quê, pregador? Da oração, do jejum e do encontro com Deus. O mesmo Neemias que chorava, que lamentava, ele também orou e jejuou diante da presença de Deus. Porque é diferente com nós, irmã Letícia. Quando alguma coisa nos abate, nós choramos, nos lamentamos e não nos achegamos a Deus, mas nos afastamos de Deus. Eu digo no modo geral. Mas Neemias não. Ele até estava triste, ele até estava abatido, mas em vez de se afastar de Deus, ele se achegou até Deus. Oh, e Deus atendeu a oração de Neemias. Deus está dizendo para nós: se levanta desse lamento, se levanta deste choro, se levanta dessa decepção, se levanta dessa angústia. Separa o choro, separa o lamento, separa a angústia do momento comigo. Deus está dizendo: eu conheço o seu lamento, eu conheço a sua angústia, eu conheço a sua tristeza, mas eu quero também que você venha para o meu altar, não somente entregando lamento, não somente entregando tristeza, mas entregando assim. Elemante a carracídria. Enquanto Ana só entregava lamento no altar, ela não recebeu nada. Estou errado? Enquanto Ana entregou só choro no altar, e Deus sabe as letras de um choro. Eu não estou desconstruindo isso aqui não, irmão. Mas no momento que Ana decidiu entregar, não choro, não lamento, mas aquilo que ela ia gerar no altar, Deus mudou o quadro de Ana, irmãos.
Eleva a sídria. Deus está dizendo: eu conheço o que você passa, eu sei o que você passa, mas eu não quero aquilo que você está passando. Eu te quero. Eu quero você, eu quero você. Deus está dizendo: Ana, eu quero você. Deus está dizendo: Isaías, eu quero você. Deus está dizendo: obreiros, eu quero você. O capítulo de número 3 vai nos mostrar que eles começaram a reconstrução. Significa dizer que aqui no capítulo 3 se cumpre o mês de Ave, dia 3 de Ave, que é onde começa a reconstrução. No capítulo 2 ele anima o povo. E no capítulo 3 eles começam a reconstrução. Agora escute isso aqui, irmãos. A primeira vez que vai aparecer os inimigos da reconstrução nas páginas seletivas do livro de Neemias. Olha o que está escrito. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando eles descobriram o que estava acontecendo, a reunião que estava acontecendo, o mover que estava acontecendo para a reconstrução, os inimigos da reconstrução se desagradaram. Só que eles não param, porque quando eles começam a saber, eles se desagradaram. E eles continuam. No versículo 18 do capítulo 2, Neemias animou o povo. Agora olha o versículo 19, irmãos. Porém, de novo, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e agora tem mais um miserável, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Os inimigos da reconstrução, quando sabem que você está querendo reconstruir o que foi desconstruído, eles não se agradam. E depois, eles zombam e desprezam da obra que você está fazendo. Só que tem uma coisa, irmãos. Quem está animado para fazer a obra, quem está decidido, disposto e tem objetivo, não olha para quem está desagradado, não olha para quem está zombando, não olha para quem está desprezando. Quem tem objetivo, quem tem uma missão, quem está com ânimo lá em cima para fazer, ele olha para frente e diz: eu vou fazer, embora muitos não estão se agradando. Eu vou fazer, embora muitos estão me desprezando. Eu vou fazer, embora muitos estão zombando de mim. Foi Jesus que disse, foi Jesus que disse, foi Jesus que disse: aquele que coloca a mão no arado, aquele que coloca a mão na massa, aquele que pega o caminho reto para arar a terra e olha para trás, não é digno de mim. Xerevacídria. Mas não estão gostando do meu jeito de ser na igreja, e daí? Continua com a mão no arado. Mas estão me desprezando, e daí? Continua com a mão no arado. Mas não é todo mundo que gosta do jeito que eu canto, não é todo mundo que gosta do jeito que eu prego. E daí, meu filho? Continua com a mão no arado. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te chamou foi Deus. Se alguém tiver algum problema com isso, vai reclamar com Deus, vai falar com Deus. É Ele que te escolheu, é Ele que te...
muitos foram chamados, muitos como você, meu filho, muitos como eu foram chamados. Eu não tenho um anel, tem que arrumar um anel, vou fazer igual o pastor. Muitos foram chamados como eu também fui chamado. Muitos foram chamados como o Senhor, como vocês foram chamados, mas nem todo mundo teve a disposição que você teve. Ah, irmão, eu vou dizer, não estou nem aí se não vai agradar a muitos. Muitos como você foram chamados, não se diferenciavam de nada de você, mas não tiveram a mesma coragem que você teve. Não decidiram se dedicar como você dedicou, não quiseram renunciar como você renunciou, e quando nos vê lá na frente, querem desprezar, querem zombar de nós, irmãos. Mas eu tenho aprendido com o meu pastor, não é ser exibido, não é ser metido, mas é saber quem você é. Você não quis sacrificar como eu sacrifiquei, você não quis renunciar como eu renunciei. Eu estava no banquete do rei, eu tinha comida boa, eu tinha vinho bom, mas eu decidi levantar e reconstruir. Você não quis ir, então deixa eu viver o meu momento. Por que, pregador? Porque eu não vivo só do momento que você está vendo. Eu tenho uma história atrás do meu momento. Eu tenho mais. Cooperador Fábio, se tiver um animado comigo aqui hoje, aqueles que são inimigos da reconstrução, aqueles que são inimigos da obra de Deus, nesta noite não vão prevalecer. Porque, pregador? Porque aqui tem uma geração de Neemias, aqui tem uma geração de Neemias. Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver se tem aqui. Irmão, escute, todo mundo erra, nós erramos, nós pecamos. Muitos poderiam olhar e dizer, mas eles pecaram, portanto que viraram escravos, foram cativos na Babilônia, foram servir a imperadores. Só que quem estava ouvindo isso, os israelitas que estavam ouvindo isso, irmãos, também poderiam virar e dizer, nós erramos, nós pecamos, mas o nosso Deus nos deu uma oportunidade de reconstrução. Eleite é si que a mandará cédria. Escute isso aqui, irmãos. Isso aqui se identifica comigo e com você. Construir é até fácil. Não estou dizendo, você entende o que eu estou dizendo? Deixa eu melhorar. É melhor construir do que reconstruir. Construir é até fácil, mas reconstruir, que é isso, pregador? É Deus apontando para nós, para muitos dos que estão aqui e dizendo, lembra quando você errou? Lembra quando você falhou? Lembra quando você pecou? Lembra quando você desobedeceu? Lembra quando você se afastou? Eu até permiti a punição, mas eu te dei direito de reconstrução. Eu te dei oportunidade de recomeçar. E tem muitos aqui que aproveitaram essa oportunidade. Tem muitos aqui que aproveitaram essa oportunidade. Será que tem alguém comigo aqui? Será?
explica melhor, vou explicar, irmãos. Muitos podem olhar para você e dizer: eu lembro, você falhou. Eu lembro, você traiu, você mentiu, você adulterou, você pecou, você caiu, você desviou. Tá certo, eu errei, eu pequei, eu vacilei, mas o meu Deus me deu direito, me deu a oportunidade novamente de me reconstruir. E o que você está vendo agora é efeito de uma reconstrução dolorosa. O que você está vendo agora é reflexo de uma reconstrução que doeu, que foi trabalhoso. Então vai você com as suas acusações para o quinto dos infernos. Eu reconheço que eu errei, mas também reconheço que eu aproveitei a oportunidade que me foi dada. Ei, diabo! Ei, Sambalate! Ei, Tobias! Nenhuma condenação há para aqueles que aproveitaram a oportunidade. Quem vem comigo nessa peleja aqui, irmão? Quem vem comigo nessa guerra aqui, meu filho? Você vai pregar como nunca, vai cantar como nunca, vai adorar como nunca. O Deus que deu a oportunidade está dizendo: a glória desta casa será maior, será maior. É mídia, é sídria. Deus está dizendo: as promessas que eu fiz para Jerusalém não caíram junto com os muros, elas permanecem. Deus está dizendo: os muros eu até permiti cair, mas as promessas que eu fiz para Jerusalém continuam de pé. Os muros eu até permiti cair, mas o que eu prometi para Jerusalém permanece de pé. Por que, Deus? Porque Jerusalém é um ambiente que eu escolhi para ali habitar o meu nome. Você, meu filho, você, minha filha, é o ambiente, é a pessoa que Deus escolheu para habitar o nome dele. Se coloque de pé, por favor, irmãos. A reconstrução dos muros fala de uma nova oportunidade para Jerusalém. E aí eu vou dizer para muitos: o que eu estou pregando é o que você já viveu. E se for pregador, que gere gratidão em você. Para outros, o que eu estou pregando é presente. Então que você saia daqui animado nesta noite. Oh glória. Porque a reconstrução desse muro vai terminar. Eu vou falar, irmãos. Eu vou declarar. Esta obra que começou, ela vai terminar. Para muitos já estão vivendo o muro pronto, construído,
o ministério reconstruído, a família reconstruída, a vida financeira reconstruída, a vida espiritual já está construída. E aí, pregador, é só celebrar, se alegrar, porque você sabe o quão doloroso foi para reconstruir. Para outros, estão vivendo o momento da reconstrução. Então aguente o tranco, segure, meu filho, firme. Deus está dizendo: não é para olhar para Sambalate, não é para olhar para quem despreza, para quem zomba, mas é para continuar com a mão na massa, com a mão na obra, porque nós já lemos aqui: Sambalate e Tobias estão embaixo dizendo: desce aqui, vamos conversar. Mas Neemias está em cima dizendo: se eu descer, a obra para, se eu descer, a reconstrução para, se eu descer, o muro para. Estou em uma grande obra, e por isso não posso. Quantos não podem descer? Levante a calavácia. Alá, Racídria. Irmão, eu preciso dizer, aguenta só mais um pouquinho, eu ainda tenho 20 minutos. É muito sério. Quanto mais o seu nível aumenta, mais os inimigos da reconstrução também aumentam o nível. Eles começaram, quantos lembram? Desagradando. Se desagradou, os negócios não nos agradam. Depois zombaram. Quem se desagrada só fica com o desagrado para ele ou para quem está do lado. Não faz nada para aquele que desagradou ele. Quantos entendem isso aqui, irmãos? Agora, zombar é diferente. Zombar eu não fico só comigo, eu falo. Então eles começaram se desagradando. Só com eles, a patotinha deles. Mas depois eles começaram a zombar daqueles que estavam reconstruindo. Depois eles começaram a desprezar aqueles que estavam reconstruindo. De maneira que eles queriam que eles desfalecessem e deixassem a obra. Agora escute isso aqui, irmão. Capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade. Todo o muro aqui é a extensão. Se é daqui lá no final, ele está dizendo, daqui até a extensão lá no final, já está pela metade. Só que o nível dos inimigos aumentaram, irmãos. Eles estavam só desprezando, só zombando. Agora eles estão armando armadilha para matar eles. De maneira que eles chegaram a parar a reconstrução. Parar, pregador, parar. Está aqui. E sucedeu, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. O que é isso, pregador? É a prova que eles pararam. Eu só volto a fazer uma coisa se uma vez eu deixei de fazê-la. Só que eles não deixaram de fazer como quem estava desistindo de fazer. Eles não deixaram de fazer como quem estava abandonando a reconstrução. Não. Para que eles deixaram de fazer? Para se municiar contra os inimigos. Alante recimichequecia. Alá sidrio de quebederevácia. Os inimigos estão querendo matar, mas eles
entendendo a armadilha dos inimigos, juntaram todas as famílias, até parar a reconstrução. Só que tem uma coisa: quando eles voltaram para a frente do muro da reconstrução, não tinham só colher na mão, não tinha só pedras, tijolo na mão. Não, pregador, não, que eles tinha espada. Enquanto o nível do inimigo era só desprezo, enquanto o nível dos inimigos era só debochar deles, eles continuaram construindo e só dizendo: não vamos descer, não vamos descer, não vamos descer. Mas no momento que eles ficaram, eu li aqui o versículo 15, eles ficaram sabendo da armadilha dos inimigos que queriam matar eles. Eles até pararam a obra, mas pararam por um momento. Para quê, pregador? Para se municiar. Mas quando retornaram para os muros, a Bíblia diz que era colher numa mão e espada na outra. A Bíblia diz que assentava o tijolo com uma mão e com uma lança na outra. O que é isso, pregador? Meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo: eu não quero que você pare como quem está desistindo, eu não quero que você pare como quem está abandonando, mas eu preciso que você pare. E vai lá no lugar da intimidade. Eu preciso que você pare e desça lá naquele lugar aonde é só eu e você. Eu preciso que você pare. Muitos vão olhar e dizer: cadê ele? Cadê ela? Sumiu, abandonou. Cadê ele? Desistiu. Não, eu estou no ambiente de intimidade, eu estou no particular com meu Deus. Só que Deus está dizendo: quando você subir daqui, aí essa reconstrução não para, aí esse projeto não para, aí esse ministério não para, porque você vai sair daqui municiado contra Sambalate, municiado contra Tobias, municiado contra Satanás. Será que tem alguém que entende isso aqui? Ó, irmão, que Deus está dizendo que não adianta só fazer e não ter um momento com Ele. O que Deus está nos dizendo não adianta querer só pregar e não ter um momento com Ele. O que Deus está dizendo não adianta só querer fazer, eu preciso que você esteja comigo por um momento. Alá, Sidri, mandarava Sidria. Porque muitos já perderam a percepção, irmãos. Estão tão no automático de fazer, que perderam, que já não tem mais a percepção que é necessário de vez em quando largar a ferramenta e dobrar o joelhinho para buscar armamento novo. Marcos capítulo 3, versículo 3 e 14. Jesus vai dizer: e tendo escolhido 12 dos seus discípulos, os chamou para si, e os enviou a pregar. Jesus está dizendo: antes de você fazer qualquer coisa para mim, eu preciso que você esteja comigo. Todas as vezes, antes de fazer para mim, eu preciso que você esteja comigo. Todas as vezes, enquanto você estiver fazendo para mim, eu preciso que você pare um pouquinho e vá no lugar da intimidade para estar comigo. Ai, eu encerro aqui.
capítulo 6 eles completaram o muro. Por que, pregador? Porque eles entenderam que parar por um momento para se municiar não era perca de tempo, mas era ganho de tempo. E é isso que a Bíblia está dizendo. Aí no versículo 4 do capítulo 6 ele diz: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Escute isso aqui, irmãos. No capítulo de número 4, versículo de número 10, a Bíblia diz: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. Por favor, irmão, por favor, tenho 12 minutos, olhe para mim. Quando está no começo é até bom, é até fácil, é até leve. Mas quando vai chegando no meio o negócio cansa. Como eu já disse na metade do muro, olha o que está dizendo. A força dos carregadores já estavam desfalecendo. Foi neste momento aqui que eles pararam. Foi neste momento aqui que eles se revigoraram para continuar. Mas no momento que eles continuam, no momento que eles voltam, os inimigos até veio para tentar parar, os inimigos até veio para tentar desistir, e por 4 vezes eles tentaram fazer eles parar. Mas olha o que a Bíblia diz: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. O que Deus está dizendo é: quando você revigora as suas forças, quando você se renova espiritualmente, a sua resposta não muda, a sua